Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui. Hoje com duas pessoas, duas vidas especiais. Vou começar assim, tá? Você que já me acompanha aqui no YouTube ou nas outras redes, já conhece a patroa, a dona da pensão, minha esposa. E essa moça que está ao lado dela, será que eu confio nela? Ela é cardiologista, ela é ortomolecular, uma baita profissional e cuida do meu amado filho Gabriel, certo? Então, por que será que ela está aqui? Já faz mais de um ano, né? Isso. Já faz mais de um ano, tá? Então, para quem não me conhece, Juliano Esperança, a gente vai trocando uma ideia e agora vou passar a voz para Cristina Ribas. Isso, eu sou a nutricionista aqui do Instituto do Bem-Estar, né, onde eu trabalho com alguns alunos e pessoas que às vezes não são alunos aqui do Instituto. Tenho um posicionamento baseado em gastronomia funcional, comportamental e na low carb. E aí meu trabalho é meio diferente em relação às nutricionistas, como eu gosto de interagir com as pessoas, né? E aí quem conhece ou segue na rede vai entender um pouco mais sobre tudo isso. Carol, se apresenta à vontade. Aqui, estamos em casa, tá? Estamos em casa. Vou até esticar minha perna aqui, não vai pegar na câmera e nem ligo, viu, Samuca? O Samuca tá ali atrás. Perfeito, tô muito feliz com o convite de vocês. Vocês são duas pessoas muito especiais, admiro muito o trabalho de vocês. Obrigada. E com certeza hoje o bate-papo vai ser uma delícia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Caroline Kassab, eu sou formada em cardiologia. Fiz uma especialização também em arritmia e um estágio em cardiologia do esporte. E depois eu mergulhei nesse mundo fantástico da medicina ortomolecular, medicina funcional, que a gente tem muita base de fisiologia, que é o que o Juliano e a Cris também têm de base. Então, o nosso trabalho, eles acabam se juntando muito, né? Tem tudo uma sinergia. Então, acho que vai ser muito bacana esse bate-papo sobre hormônios hoje. Por que a Carol tá aqui, galera? Eu posso falar que nós decidimos junto, né, em convidá-la porque a gente está percebendo que a gente... Vontade de falar. Que exercício físico não emagrece, galera. Boa, Cris, vamos lá. Desculpa, eu não aguentei. É porque, assim, as pessoas, muitas vezes, elas começam a ficar insatisfeitas, tá, com seus resultados. E quando você para conversar, né, ela tá treinando ou tá fez mudanças em relação à alimentação e ela tá esperando um resultado maior. E às vezes não é a alimentação, e às vezes não é a atividade física que ela tá precisando olhar, tá? São os eixos hormonais. Então isso é por isso que esse equilíbrio em todas as áreas são muito importantes, tá? Porque também os hormônios precisam de uma boa alimentação e precisa de uma atividade física. Então, a Carol, galera, vai hoje responder aqui, tá? Algumas perguntas. Fica à vontade, Carol, a colocar qualquer experiência, o que te chamou a atenção. Acho que o mais importante de tudo, galera, a gente está agora aqui compactuando, né, com o momento mais importante da vida de todas as pessoas que estão aqui. Vocês se enganam que nós estamos em 3 pessoas na entrevista. Nós estamos em 4, certo? Porque eu sei que não parece pela câmera, mas a Carol está de 7 meses e meio, certo? Então estamos em 4 aqui, então é um momento muito precioso e a gente espera que seja para você também. Carol, benefícios de hormônio em relação ao bem-estar. Vamos falar principalmente da mulher agora. Mulher. Qual a importância disso? E aí, galera, só para abrir o horizonte, tá? Não estamos aqui para dizer que está tudo errado um lado e que está tudo certo o outro. Acho que o mais importante é a reflexão, a inspiração, de repente, se você... conhecimento, uma né? coisa que eu falo, às vezes tem aluno que vai num médico, aí um ortopedista fala, cirurgia. Eu falo, você já ouviu outra opinião? Não. Escute. Porque não dizendo que está errado, mas escute, aí outra coisa. É o conhecimento, né? O ajuste para ver qual que é o caminho que é o certo. E para entender outra opinião, para você ter uma ideia, é como a construção de uma casa. Você não vai sair mexendo na casa sem ouvir uma segunda opinião de um arquiteto, de um engenheiro, para que tenha melhores soluções que atendam a você. Então, assim, mulher e hormônios.
Conta pra nós aí, Carol. Perfeito. Só fazendo um parênteses sobre o que vocês introduziram com relação ao emagrecimento, né? Que você falou, atividade física não emagrece, né? Uma coisa que eu acho bacana e atual é que o novo conceito de emagrecimento é que é uma questão nutri-neuro-metabólico. Então, assim, não é só atividade física. A atividade física vai ajudar? Com certeza. Mas é o que a Cris falou, a gente precisa da alimentação, a gente precisa ver toda a parte neurológica de produção de neurotransmissores, toda a parte metabólica de produção hormonal, e tudo isso tem que estar em harmonia para a gente ter um resultado bacana. Então, é o que o Juliana Esperança falou, às vezes a gente quer só treinar, tipo, e ter um resultado super bom, mas não quer fazer a atividade, não quer fazer a avaliação metabólica, e a gente fica frustrado com os resultados. Principalmente para nossa faixa etária, né? Galera, eu tenho 45 Eu treinei bastante, anos, agora eu vou brother. jacar também. Não tem como. A compensação, né? Não existe. Exercício físico não vence erro alimentar. Não vence. Pode fazer o que for, atividade, o que vocês quiserem, não vence. Errou, se planejem, tá? Eu tô dando a minha visão prática aqui, tá, galera? Mas errou, é o que eu falo para os alunos, se planeje. Você vai errar quantas vezes por semana? Se você está errando mais do que está acertando, então a chance de você ter uma colheita não positiva é alta. Então, perfeito. Ótimo, grande observação, obrigado. Então, vamos falar um pouquinho sobre mulheres e hormônios. Então, a questão da mulher, a gente tem hormônios que influenciam um pouquinho mais no nosso humor, na nossa saúde. Os hormônios de mulheres e de homens são os mesmos. A questão é a quantidade e o quanto que isso impactua na nossa saúde. Então, tem que ser uma sinfonia perfeita. Então, para as mulheres e para os homens também, alguns fatores desses que eu vou falar, é fundamental os hormônios para proteção cardiovascular. Então, muita gente fala, mas o hormônio não infarta? Não, gente, o hormônio bioidêntico, o hormônio do nosso corpo não infarta. Tanto que quando a gente tem uma quantidade hormonal maior, com 20, 30 anos, e é muito mais difícil a gente escutar falando de doença cardiovascular uma pessoa de 20, 30 anos do que uma pessoa de 60 que já está na menopausa, por exemplo. Outra coisa importantíssima, saúde óssea e muscular. Então, os hormônios são fundamentais para a gente conseguir proteger de osteoporose, proteger de fraturas ósseas, para a gente fazer a manutenção da nossa massa magra, que eu até brinco com os pacientes, que a gente, como ser humano, a gente quer conseguir trabalhar e colocar dinheiro no banco, mas o nosso corpo quer o quê? Músculo. Então, ele quer uma poupança muscular pensando em proteção de saúde. Então, se a gente tiver mais músculo para envelhecimento, a gente vai ter mais longevidade, a gente vai ter menos doenças ao longo da vida. Outra coisa importante para a mulher também, a parte de disposição. Então, os hormônios impactam muito na disposição feminina. A parte de libido, que é algo muito importante também para o bem-estar da mulher, para a parte psicológica dela. E entrando nessa parte mais sexual, um hormônio bem ajustado melhora a lubrificação vaginal, ajuda também a proteção de infecções de urina, melhora a parte de raciocínio, cognição. Então, assim, benefícios para a mulher. Não, é o que para não nós falo. É tão claro isso, galera. Qual os benefícios? Todos. Imagina tudo que é de bom na vida. Vamos falar assim, ó, tudo que é de bom na vida, que é top, tudo. Né? Se você tá com uma máquina funcionando bem, ela vai funcionar da melhor maneira possível. Né? E a Carol falou uma coisa interessante, que faz muito sentido para mim fisiologicamente, muito sentido. E eu acho que as pessoas acabam adotando alguns... Pelo amor de Deus, hein, Carol? Se eu estiver errado, se não concordar, de boa. Mas eu acho que as pessoas acabam associando essa alta hormonal ao uso, olha o que eu vou falar, o uso de bomba, o uso de anabolizante é diferente de reposição hormonal. Perfeito. Ao meu ver, tá? Se eu estiver errado, mas assim, eu trabalho há 27 anos, galera. Quantas vezes eu vi aluno chegando na academia com esparadrapo, que acabado de tomava uma ampola por dia. Isso é bomba. Agora, a reposição hormonal acompanhada, monitorada, né? Que faça exames sanguíneos, que faça todo o acompanhamento, porque os ajustes principalmente, né? Sim. Porque nem todo mundo precisa da mesma reposição. Uns precisam, às vezes, de um pouco mais de hormônio, outros um pouco de outro, então por isso que é muito individualizado. Não tem receita de bolo. Não tem. Tá? Que nem atividade física não tem receita de bolo, acompanhamento nutricional não tem receita de bolo, cada um é único. E o mesmo a parte hormonal, né? Com certeza. E, assim, até conectando o que eu falei com a Carol, que as pessoas falam, às vezes tem medo que uma alta hormonal tem uma relação com doenças cardiovasculares. Ela falou uma coisa que eu acho muito interessante, que eu já estudei, que eu já li, que
enquanto jovens, nós temos uma diferença hormonal e a saúde cardiovascular também maior. Com certeza. E o inverso, depois os declínios hormonais são também acompanhados de declínios de saúde decorrente do aumento de doenças cardiometabólicas. Sim, certo? Perfeito. Então, eu acho que eu acho que a gente precisa separar, né? É que nem tomar bomba é uma coisa. Ao meu ver, é o cara que resolve, consegue comprar no mercado negro, né? Consegue comprar escondido aí. Toma o quê? Não sei, vai lá. Não vou nem falar os nomes, porque senão já desperta. Já desperta, né? Mas, que nem esses dias não sei quem que me contou, de um amigo que começou a treinar, o Luizinho. Luizinho, você vai assistir, eu sei disso. Luizinho, você me contou, né? Do cara que começou a treinar e tomou um acelerador metabólico para cavalo. Ai. Qual é a chance desse animal morrer do coração? Desculpa, brother. Você é um animal, cara. Você não tem noção do problema que você está causando dentro de você. E outra coisa, ele não viu como o corpo dele estava para receber tudo aquilo. Não. Né? Parte de fígado, né? Com e certeza. outras coisas, outras inflamações que podem estar ocultas. É pra cavalo o negócio, né? Nem que o cara esteja bem, velho. Mas... E tem. Não. O que eu já cheguei, assim, já chegou paciente de abrir o estojinho e falar, doutor, eu aplico isso, aquilo, é de cavalo. Eu não acredito. Verdade isso. Acontece. E eu falo, mas eu não sou veterinária, eu não prescrevo isso, o CRM não me permite. Então, assim, não consigo. Juro, meu Deus do céu. Pra você ver a época que nós estamos com todo o nível de acesso de informação, né? Ainda posso acontece. dizer, há 20 anos atrás, quando não existia tantos, né? A informação tão fácil, né, poderia às vezes até falar, não sabia, mas hoje é impossível, não tem como. Não tem como. Então, ou seja, eu acho que o que a gente tem que tirar de aprendizado aqui, galera, procura um profissional, procura a Carol. Se você não quer a Carol, procura uma pessoa. Tá? É que eu falo, Gil, por que a Carol tá aqui? Porque ela cuida do meu filho, porque cuida da Cris, porque a gente confia e porque é uma profissional que está buscando cada dia mais informação e Você foi agora num evento, num congresso, a gente tinha até outra data, não foi? Ou pós alguma coisa, enfim, tá atrás. Sempre atrás. Algumas perguntas para nós aqui que não é fácil responder. Olha só, em que os hormônios interferem no processo metabólico? Certo. Então, em tudo, né? É o que eu ia falar, tudo. Então, em tudo, porque o corpo ele tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, a parte hormonal, às vezes a gente foca muito, sim, só no hormônio, mas eu preciso ter produção hormonal, transporte hormonal e quem recebe precisa receber. Tem que ser uma entrega perfeita. Então, eu preciso ter todas as pontas para isso acontecer. Então, os hormônios vão me ajudar na parte de raciocínio, na parte de emagrecimento, na parte de exposição, de ganho de massa magra. E eu preciso dessa sinfonia. Tem que estar tudo organizado para a gente conseguir, com menores doses, ter bons efeitos. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu preciso aumentar o hormônio. Será que precisa? Que às vezes a gente consegue simplesmente fazer um ajuste na estrada do transporte para que uma dose baixinha seja completamente entregue. E assim a gente consegue entregar, tipo, uma dose baixa com resultado muito eficiente. No caso, tipo, melhorar o eixo anterior ao final, né? Exato. Então, assim, a sinfonia hormonal é muito importante para todo o metabolismo. Afinal, a gente é baseado de hormônio desde o começo. Então, uma gestante tem que ter progesterona para segurar a gestação, ela tem que ter ocitocina e prolactina para dar de mamar. O bebezinho ele vai ter que ter GH para ele crescer também, ele vai ter que ter os hormônios para fazer diferenciação. Ele vai crescer baseado com picos hormonais. Então, assim, os hormônios eles influenciam a gente desde da época da gestação até o último dia da nossa vida. Certamente eu não fui formado através de progesterona, galera. Então, assim, né, brincadeiras à parte, aproveitando esse gancho, e a nutrição? Qual a importância da nutrição no processo metabólico? Tudo, não tem como fugir. Porque na verdade, quando a gente vê, porque o corpo da gente, sempre eu falo, ele sempre luta pela homeostase. Tá? Então, muitas vezes, o que acontece? Não é na primeira falha, na primeira falta de um nutriente que você está tendo no seu corpo
que você já vai sentir algo, você não vai sentir, porque muitas vezes ele vai tirar aquele nutriente que está em outro processo para jogar no outro. Então daí o que acontece? Ao longo do tempo que vai aparecer essa falta. E daí quando que a gente fala, é quando aí vem o boleto, tá? Então a nutrição que ela vem, uma alimentação equilibrada, colorida e bem feita, ela vai te atender em todos os níveis, tá? Em questão de formação de massa muscular, melhora de pele, níveis metabólicos, acho que tudo entra. E o que ela consegue o quê? Manter o seu corpo bem nutrido para o que ele precisa. Então você não vai ter falta, você não vai ter essa, como se diz, não é bônus, o ônus que vai aparecer lá na frente por essa falta. Tá? Então a nutrição é casada com o hormônio. Agora nós temos uma pergunta aqui polêmica. Essa é polêmica, levando em consideração a discussão a respeito do tema do assunto. Depois de uma TVC, uma trombose venosa cerebral, por conta do uso contínuo de anticoncepcional, não posso mais fazer uso de alguns hormônios? Existe alguma orientação específica, considerando-se o bem-estar, a disposição e a libido? Tá. Então, isso aqui merecia uma consulta de umas 4 horas só da Carol para ela conseguir. Tem assunto. Tem assunto, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas resumidamente, o que é importante? O anticoncepcional, ele é um hormônio sintético. Então, quando a gente está falando de reposição hormonal, a gente está pensando mais em hormônios bioidênticos, ou seja, iguais ao nosso corpo. Então, você produz progesterona, estradiol. Então, se a gente fizer uma reposição hormonal bioidêntica, a gente está dando o mesmo hormônio. Quando eu tomo um anticoncepcional, geralmente ele é à base de progestágeno. Da onde é tirado esse hormônio? De éguas prenhas. Então, a gente também está tomando um hormônio de cavalo, né? Se for pensar. Mesmo? Sim, ele deriva, né? Tipo, de uma égua grávida. Eu ia fazer essa pergunta. Explica para nós a respeito do que é um hormônio bioidêntico para o não bioidêntico, entendeu? Sim. Então, isso é uma pergunta muito frequente, assim, no dia a dia. Parece que o nome às vezes fala, mas muitas vezes não fala, né? Então, é diferente. Quando eu tomo vitamina D, o meu corpo ele tem deficiência de vitamina D porque é algo natural. Diferente de uma losartana, que é um remédio de pressão. Não existe losartana no meu corpo, eu não tenho deficiência disso. Então, essa é a diferença. Se eu tiver deficiência de algo igual, a chance de eu ter um efeito colateral é muito menor. Okay. Então, se a gente dosar uma vitamina D, se a gente passar as orientações de sol, de alimentação, de suplementação, a gente vai conseguir chegar nos níveis... Coenzima Q10, né? Exato, coenzima Q10, magnésio, todas essas... Que diferencia, então, a suplementação de drogas. Exato. Porque a droga são coisas que eu não tenho. Então, assim, eu não tenho hormônio de égua no meu corpo. Do mesmo jeito que a gente tava falando, né? Tipo, quem tava aplicando bomba anabolizante para cavalo também não tem aquilo. Mas a testosterona esse homem tem. E ele poderia repor testosterona de uma forma segura, né? Mas é que às vezes os caminhos são um pouquinho distorcidos. Então, o anticoncepcional, esse hormônio gera o que no corpo da mulher? Por que você não engravida quando você está tomando anticoncepcional? Porque você fica numa menopausa química. E o que a gente estava falando, o que acontece com a mulher menopausada? Aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, assim, você traz o risco para 20, 30 anos de uma mulher de 60 anos. E muitas vezes eu peço os hormônios dessas meninas e elas estão, assim, 100% menopausadas pelos exames de sangue. Caraca! Então, aumenta o risco cardiovascular. Caraca. E se ela já tem, às vezes, uma alteração, porque tem muitos exames que às vezes não são pedidos. Por exemplo, tem alguns genes que a gente, por exemplo, o PAI1, o metiltetraidrofolato redutase, que hoje em dia, por conta do Covid, ele pegou um pouco mais de popularidade, mas são exames genéticos que podem aumentar o risco de trombose. Então vamos supor que essa menina tem uma variante, que você tem uma variante genética que você não sabe. Toma anticoncepcional. Você ligou o gatilho da sua genética que você não precisava. Então daí você teve esse AVC, essa trombose venosa cerebral. E aí, você pode usar anticoncepcional agora ou não? Então a gente tem que voltar no básico, né? Tem que fazer a avaliação completa do metabolismo. E, a princípio, se fizer uma reposição hormonal bioidêntica, ou seja, com os hormônios iguais do seu corpo, em doses baixas e necessárias, né? Porque também a gente não precisa fazer um nível, assim, nada que não seja necessário, não teria complicações cardiovasculares. E teria como a gente controlar isso com os exames. Agora, em níveis de disposição, tem coisas naturais que a gente pode fazer? Tem bastante coisa natural que a gente pode fazer.
A alimentação, fazer uma alimentação bem anti-inflamatória é fundamental. A gente conseguir suplementar com algumas vitaminas, a coenzima, o PQQ, o magnésio, às vezes colocar um piracetam, são algumas formulações que a gente tem na medicina funcional e na nutrição funcional que podem trazer disposição. Vai estimular o hormônio? Alguns a gente pode até direcionar para estímulo de hormônio, mas o resultado é inferior a uma reposição hormonal bidêntica. Mas, assim, anticoncepcional é uma coisa que tem que ser passada com muita cautela, sabe? Eu acho que são poucos casos e, infelizmente, ele é prescrito com de uma esse forma... cuidado todo que deveria ter, né? Exato. Então, é complicado. Ó, galera, então assim, não estamos demonizando ninguém aqui, nenhuma prática, não. Tá? Fique bem claro que o fato de você ter um médico que está prescrevendo aí é de acordo com a visão dele, a gente está apresentando a visão de uma pessoa que tem conhecimento mais profundo em relação às questões hormonais, devido à nutrição, devido à medicina funcional, com um processo investigativo maior, diferente. Então, como a gente falou aqui, como eu falei no início, levar cada um de vocês à reflexão, a se inspirar, a se cuidar. Que já faz sentido com a pergunta. Né? Eu tô vendo assim que todas as perguntas elas estão caindo elas caem no mesmo core. Hoje acredito que alimento e treino é vida. Qualidade para a vida. Mas precisamos dos hormônios? Podemos viver sem eles? Acho que já está respondido. Já está respondido, né? Então, assim, não podemos. Os hormônios, eles têm funções dentro, galera. Então, assim, as só características, né? Masculino, feminino, a quantidade, a fase tem que ser compatível àquela fase da criança, do adolescente, né? E hoje, eu acho que com todo o avanço que tem, o que se percebe, o hormônio, se você manter com o hormônio mais elevado ao longo da vida, você vai ter mais qualidade de vida. Então, essa revolução na medicina, na nutrição e estimulado em base pela atividade física é o que vai trazer esse benefício, né? Para as pessoas, o quê? Viverem mais, mas não adianta viver mais e viver acamado. Capenga. Então o que é? Viver Arrastando. Mais com qualidade de vida até seu último dia. Imortais ninguém seremos, né? Mas podemos o quê? Viver e desfrutar até o nosso último sopro de vida. Perfeito. Né? Nós podemos até terminar o programa aqui. Tá bom, galera, aí partiu Ficou pizza. bonito, né? Partiu pizza. Muito bem. Pergunta interessante. Existe suplementação para o aumento ou o equilíbrio natural dos hormônios? E vocês me permitem, a Carol já respondeu um pouco isso. Ela já falou antes, né, que você trabalha os eixos, mas pelo amor de Deus, só quero mostrar que às vezes as perguntas eu vou fazer e a gente já teve esse conhecimento e a Carol vai reforçando. Né? Sim. Assim, em termos de suplementação e hormônio. Então, por exemplo, eu sou um homem, eu tô treinando, eu quero estimular de forma natural minha produção de GH. Então, ponto número 1, ter um bom sono, uma boa qualidade de sono, fazer uma atividade física, tipo, que tenha um vigor nela, que tenha um objetivo de treino. E à noite eu poderia tomar uma ornitina, uma arginina, estimular um zinco, um cromo, para estimular todo o processo de testosterona e GH? Sim, eu poderia. Então, é importante a gente saber os precursores hormonais, o que a gente tem de matéria-prima para fazer os hormônios, para ajudar no transporte, ajudar no receptor, para a gente ajudar nessas questões hormonais de formas naturais. É a mesma coisa que o GH? Não, mas pra gente chegar no GH, nossa, demora muito, tem muita coisa pra fazer, né? Assim, o que eu vejo também são dois caminhos. Tem as pessoas que estão bem novas e procurando caminhos e já estão com estratégias na fase de 40 a 50 anos, estão usando com 25 a 30 anos. Sim, erradíssimo. Sim, Vocês concordo. entenderam o que a Cris falou? O seguinte, presta atenção, cara. Você que tá com 20 anos de idade, querendo usar 25 anos antes do tempo, que você deixa para depois. Então, se você já vai antecipar tudo, você já vai fazer um monte, não vou aguentar, tá? Samuca, como que eu não falo palavrão, velho? Você vai fazer uma borrada. Você vai fazer uma borrada. Uma borrada. Ou melhor, pode ser uma borrada, troca o O pelo U também, você vai fazer uma borrada. Você vai ficar fortinho, bonitinho com 20 anos
E te garanto, você vai ficar estragado com 45, com 50. Vai ter consequência. Vai ter É o consequência. boleto, né, Cris? É o boleto. É o boleto. Então, essa é uma consideração importante. Eu sei que ainda existe esse culto em relação ao corpo de maneira exacerbada, porém, a beleza, a saúde, ela é um contexto muito maior do que apenas um abdômen definido, um abdômen trincado ou um bíceps, né? Quantos a gente conhece que estão fortes fisicamente, mas estão fracos em relação à sua saúde interna. O metabolismo é um metabolismo podre, Doente, inflamado, doente, pronto para dar fezes. Fezes pode, né? Não pode falar. Não, eu não entendo, A gente faz aquele pi não pode, pra não, você. você pode falar fezes, mas não pode falar. Com a campanha Fezes pode. Fezes. Fezes é educativo. O outro é ofensivo, mas fezes pode. Então você vai fazer fezes. E o hormônio tem que ser a cereja do bolo, né? A gente tem que ter feito você tem que merecer o hormônio. O hormônio é uma questão de merecimento. Então, assim, não adianta eu encurtar o processo. Então, se eu tô super inflamado, meu intestino não tá legal, não tô conseguindo absorver os nutrientes, eu não tô conseguindo ter um sono de qualidade, eu vou entrar direto no hormônio? Primeiro que você não vai ter a resposta que você espera, e segundo que a gente tá assim, furando fila, né? A gente precisa passar por um processo metabólico de limpeza do corpo, de merecimento. Então, a cereja do bolo, a hora que a gente entrar com a cereja do bolo na hora certa, você vai se sentir muito bem. É que eu falo sempre para minhas pacientes, que elas chegam com um monte de coisa e falam, calma, a gente tem que começar a arrumar a base. Vamos caminho por caminho, vamos entendendo as suas respostas, vamos entender a sua individualidade, vamos arrumando a casa e a gente vai passo a passo. Não adianta você querer ir pro final se a gente tá aqui ruim, né? Então, Exato. é assim, passo a passo. Então, esse merecimento acontece, mas desde que você fizer todo o processo. Porque também, o que acontece? Você pode depois tentar adiantar e você não vai colher os resultados que você espera. Exatamente. Porque também não é milagroso, né? Não é. Eu acho que a gente tem que lembrar da história da rosa. Quando a rosa floresce? Na primavera. Porque tem as características de umidade e temperaturas ideais. Se for no inverno, morre queimada pelo frio. Se for no verão, morre esturricada pelo sol. É na primavera. Eu acho que eu lembro uma vez que a Cris me perguntou uma coisa que eu tive um insight e para mim cada vez mais isso faz sentido. Nós repetimos muito o que o universo é. Os tempos, ciclos circadianos, né? Preciso melhorar meu GH, preciso melhorar minha testosterona, preciso ganhar massa muscular, preciso emagrecer. E a pessoa nem Você dorme. Ela nem dorme. Você dorme não, você fica na bênção do Netflix. Sim, é a base. So sorry, você não vai conseguir. Mas é só 1h30 por sono por dia que você tira? A pessoa põe dorme 1h30 vezes 1h30 da manhã. 10 anos a menos. Então eu acho que a gente repete muito em relação ao universo esses elementos. Eu acho que o tempo ele existe no sentido do preparo. Perfeito. Aí de repente a gente chega aos 40, né? Eu já quase 50, mas aos 40... Tem uma pergunta aí. Tem uma pergunta aqui, eu vou emendar falando. uma outra que fizeram, né? Vou fazer 40 anos e gostaria de saber qual hormônio devo suplementar para ter uma vida saudável. E tem uma outra pergunta, um homem com 40 anos com 200 de testosterona. 280, né? 280. 280. Deve suplementar, deve fazer reposição, né? Então, e aí? Aos 40 anos, para o homem, vou aproveitar, para o homem e para a mulher é a mesma preocupação, para a mulher pode ser um pouco mais do que para o homem. Tem visto muito homem aí com sinais de andropausa fortíssimos, né? Sim. Estão sendo tratados por depressão. Muito. Que não é a causa Toma real. fluoxetina e não é um Não problema. é a causa real. Nossa, é muito frequente, muito mesmo. Então, assim, pensando no homem de 40 anos, a partir dos 30, 33 anos, a gente tem uma média de 1,5% de queda da testosterona anual. E a gente tem uma queda muito grande após... Bastante, hein? É bastante. E após os 40, a gente tem uma queda muito grande. Então, partindo do princípio que esse homem merece a reposição, que a gente conseguiu, assim, desinflamar ele, limpar os caminhos metabólicos,
A testosterona, tipo, seria, assim, um dos principais hormônios Adorei aí. que você falou merece. É. Meu, bichão, se você acha que vai levar a vida bizonha, bizarra, de fanfarrão, de beber e comer, não vai merecer, bichão. Tem que ter merecimento. Se não tiver merecimento, não tem ganho, né? Não tem jeito. A gente tem que trabalhar junto, né, gente? Eu sempre falo isso nas consultas. Se eu fizer o meu melhor aqui e você não tiver do mesmo time que eu, quem vai fazer gol contra, infelizmente, para sua saúde vai ser você. Então a gente precisa trabalhar junto, sempre no mesmo time, pra gente colher os melhores resultados. Porque essa é a ideia. Então tem que ter um merecimento. Então a testosterona é um hormônio que para homem, assim, é um dos que mais eu vejo melhora da qualidade de vida, porque ela tem muito a ver com potência. Então, a potência mental, potência sexual, potência de força. Então, melhora, dá o up no homem, né? O sulfato de ideia, que é um hormônio menos falado, mas que eu acho super importante, que é o precursor da testosterona. Ele ajuda no controle do colesterol, então ele protege de doenças cardiovasculares também. Ele ajuda no foco, no raciocínio, na concentração, estimula também um pouco mais a libido. A testosterona, também uma informação que eu acho importante, o coração é o órgão que mais tem receptores de testosterona, para vocês verem como é importante esse hormônio no nosso corpo. Então, assim, inicialmente, para um homem, esses seriam os 2 hormônios que eu pensaria. Claro que a gente tem que avaliar também o estradiol, porque a testosterona, se ela sofrer a ação de algumas enzimas, principalmente se o homem tiver muita gordura abdominal, ele pode sofrer uma ação que chama aromatase. E isso aumenta a porcentagem de estradiol. Estradiol é um hormônio mais predominante na mulher. Então o homem às vezes começa a engordar, ele ganha mama, a barriga fica um pouco mais mole, você dá um beliscão, antes não doía, agora ele fala ai, fica mais sensível. É muito interessante que às vezes a filha vem falando, ai, meu pai antes era tão bravo, agora ele tá tão bonzinho. Aí eu o olho... aumento do estradiol, né? Aí eu olho o perfil, tá assim, com aquele perfil estético de quem tá aromatizando, tá mudando um pouquinho. Não tô? Já é. Não tô, Samuca. Não tô tão bonzinho ultimamente aqui. Ele não é o perfil de estrogênio. Não é. Ele é o androgênico. Então, assim, são essas observações que a gente tem que tá fazendo. Para a mulher, a partir dos 40 anos, a gente começa a ter muitas oscilações, flutuações hormonais. Então, assim, padrão ouro para a gente fazer uma reposição hormonal 2 anos antes da menopausa. Qual que é especificamente, assim, como a gente define uma menopausa? 12 meses sem menstruação. Só que eu não preciso esperar chegar lá para começar a fazer reposição hormonal. E nem é legal, né, no caso. Já. Nem é legal. Tem uma outra pergunta aqui, hormônios para TPM. Ah, sim. Então já emendando. Já vamos 40 emendar. anos é uma idade que pode acontecer. Sim, porque a gente começa a ter flutuação. Então, a progesterona tá flutuando. Cada mês a mulher é uma caixinha de surpresa. Tem mês que ela tá irritada, querendo comer doce, querendo matar um. Tem mês que ela tá chorosa, tem mês que ela tá bem, que ela tá plena. Por quê? Depende muito dessa oscilação da progesterona. Às vezes vem uma insônia, às vezes vem um calorzinho. Então, a gente começa a ter flutuações hormonais. Então, a gente fazendo a triagem hormonal pelos exames, eu consigo ver quando que é a hora da gente iniciar uma reposição hormonal. E não precisa ser todos os hormônios de uma vez. É o que a Cris falou logo no começo. E na verdade, o sucesso desse acompanhamento, principalmente mulheres que estão chegando na fase da menopausa, é o início bem antes de acontecer. Uhum. Eu tenho um relato para falar aqui, da importância desse negócio. Cristina após... Posso falar alguma coisa? Eu acho que ilustra. A Cristina após o nascimento da Alicia, você se lembra? Mais ou menos. Foi um momento obscuro, né? Foi um período negro da nossa vida. Um momento de alegria tremenda com o nascimento da Alicia. E a Cris entrou numa depressão profunda, advinda das mudanças hormonais. Uhum. E eu achei que tinha perdido a mulher. E aí, a Cris precisou fazer o tratamento, fazer as reposições hormonais. E tem um elemento interessante que ilustra bastante o que a gente está discutindo aqui. A Cris saiu do buraco. Ela saiu do buraco 97%. Faltava 3%. E assim, mesmo fazendo tudo, ainda ela não... O brilho no olhar da Cris não voltou naquele momento. Eu lembro num dia que eu cheguei e falei, você precisa treinar. Mas eu ainda não consigo, eu tô me recuperando, eu não tô me recuperando, eu não tô bem. E eu realmente sei a dor que ela passou porque eu vi na pele aquilo. Eu, em determinados momentos, eu achei que eu ia perder a mulher. E um dia eu falei, você vai treinar, não enche o saco.
Não, treina e não me enche o saco. Senão a gente para por aqui, vamos repensar sobre o nosso relacionamento. É óbvio que eu falei isso como uma estratégia, né, de ameaça. Um blefe. Porque poderia dar merda, certo? E falei, poderia dar fezes. E a Cris fez. Começou o Storm, que é o que ela conseguia fazer, e aí ela saiu. Mas o que eu quero levantar aqui, galera, que se não fosse a reposição hormonal naquele momento, a gente não tinha conseguido tirar a Cris do buraco. E depois que ela saiu do buraco, teve a participação, assim, imprescindível do exercício físico, do movimento. Com certeza. Tá? Então era um relato aqui que lembrei disso agora, né, que isso, qual a importância da reposição hormonal, né? Eu acho que é isso. Esse tratamento já foi há 8 anos atrás. Imagino quanto a medicina não vem ano a ano com pesquisas e com avanços. Com certeza. Né? Então, eu acho que a importância né, fazendo a ponte, né, eu interrompi, foi mal, galera, mas fazendo a ponte com tudo isso, a mulher vai entrar num processo de mudança hormonal. Então, por que a minha cabeça, estou pensando assim, né, porque às vezes eu fico pensando, por que eu penso o que eu penso? Por que eu pensei nisso? Porque a partir do momento que a Cris teve uma mudança hormonal, ela mudou quem ela era. Uhum. Então, a mulher, quando ela entra num processo de menopausa, ela não consegue identificar quem ela é. Deve ser terrível. E aí vem a importância de olhar isso. Sim, com certeza. E é legal por você ser da saúde e você saber disso. Porque tem muitos homens que me procuram, que estão se sentindo bem, que às vezes eles, assim, ou começa homem ou começa mulher, depende, que geralmente depois traz o parceiro. Uhum. Porque eu sempre falo, vocês estão em harmonia em casa? Porque também não adianta eu melhorar muito a testosterona do homem se a mulher tá na menopausa, tá passando por um processo difícil, porque daí a gente acaba tendo um desequilíbrio no relacionamento. Mas é muito legal você falar sobre isso, porque tem muitos homens que chegam com queixa de a minha mulher tá sem libido, ela não gosta mais de mim. E às vezes é isso, tipo, é um processo. Ela tá se reconhecendo de novo com essa baixa hormonal e ela precisa, assim, dar um tempo também pra fazer efeito, né, Cris? Sim. Quando a gente usa os hormônios bioidênticos, não é assim do dia pra noite tudo resolveu. É um processo, é um ajuste de doses, entra com hormônio, daí acrescenta mais um e aos pouquinhos vai regularizando tudo. Porque né? cada corpo também responde diferente, né? Sim. Nem todos têm a mesma resposta, e também que vai influenciar muito em relação, eu acho que a resposta do resultado vir rápido ou não, é o que você faz a mais, o que você está fazendo além daquilo. Com certeza. Porque também ele não vai ser uma pílula mágica, porque ele precisa de outros fatores para realmente funcionar. Perfeito. Tá? Não vai consertar erro alimentar, não vai consertar a falta de atividade física, estresse na tampa, noites mal dormidas, não tem controle de estresse, não tem lazer. Então o hormônio ele vem para fazer você viver mais intensamente tudo isso, mas você precisa estar regular, né? O tratamento hormonal também não dá o direito da pessoa achar que ela pode fazer o que ela quiser em relação à alimentação, né? Com deve certeza ter pessoas não. que devem te procurar, às vezes imaginando que tomando qualquer coisa, ou eu me lembro antigamente, né, os famosos anfepromona, efemproporex. As anfetaminas. Era, né? Uhum. Extremamente utilizada, teve a época, não sei ainda se é utilizado ou não, a sibutramina. Uhum. Eu não costumo prescrever, mas ainda tá liberado. Ainda tá liberado. Sim, sim. Teve a época daquele inibidor de apetite, que pegava a mesma região dos carboidratos lá, levou levou um número significativo de suicídios. Não lembro o nome do remédio. Lembra? Sei. Foi proibido na Europa, depois veio pra cá. Tá. Ele tinha... eu falo que quando a gente tem esse conhecimento sobre fisiologia, começa a se tornar muito interessante, né? Porque essa droga que era utilizada, ela tirava a vontade de carboidrato das pessoas. E a vontade de carboidrato é responsável pela sensação de alegria, de felicidade no cérebro. E o fato de você desinibir, desestimular essa região cerebral levava uma depressão profunda que inclusive levava ao suicídio. Isso mostra a importância do equilíbrio do todo. E foi tirado não faz muito tempo, não. Então você tá tentando lembrar o nome também? Então, eu acho que deve fazer uns 10 anos, Carol. Eu acho que faz uns 10 anos.
Pode ser que às vezes tenha tido alguma outra, mas eu lembro que essa... Teve uma que tiraram acho que uns 2, 3 anos, mais ou menos. Porque pelo mesmo motivo, suicídio por agir no centro do prazer ali. Ou seja, comer é bom. Uma delícia, né? A primeira coisa que o bebê faz, ele não quer mamar. Então, é algo natural, o que eu falo. Tanto que a fome, a primeira coisa que eu tento ensinar é sobre fome e vontade, né? Então, a fome, ela é muito natural. Então, tem gente que às vezes sente até vergonha de falar que tá com fome, né? Nossa, né? Tipo, tô com fome. Não. Fome é natural, gente, que nem fazer xixi, fazer cocô, é fisiológico, então você tem que saciar aquela fome. Agora, a vontade, aí já é outra história, aí isso daí que tem que ser pensado, analisado, conversado, você entender aquela vontade. Muitas vezes a vontade, né, que fala a vontade alimentar, muitas vezes está embutindo um sentimento ali por trás de tudo isso. Sim. Influência algo... Desculpa, galera. Há alguma influência da progesterona no emagrecimento? Então, a progesterona, ela é produzida à noite. Quando a gente começa a ter quedas de progesterona, a gente começa a ter pode ser uma das causas de quadros de insônia. E se eu durmo mal, eu produzo menos melatonina. Se eu produzo menos melatonina, consequentemente, eu vou ter dificuldade no emagrecimento. Então, diretamente, ela não estaria envolvida no processo de emagrecimento, mas por conta da melatonina, ela estaria envolvida sim. Mas essa pergunta é uma pessoa específica de 27 anos. Tá. Então, uma pessoa jovem para ter uma deficiência, né? Pra ter uma deficiência. Aí a gente entra, anticoncepcional não toma. Não? Então não seria a causa a progesterona a princípio, não. Mas ela tá com a baixa de progesterona? Por isso que ela perguntou? Que na verdade ela procurou um médico e o médico prescreveu a progesterona porque ela tava com um pouco de TPM. Ah, entendi. Aí tem que ver se tem ovário micropolicístico, se tem uma endometriose, se tem às vezes alguma outra doença que possa... Tá. Até assim, no meu parecer E realmente eu achei que foi uma prescrição muito alta. Para aquela situação. Para aquela situação que poderia ser corrigida de uma outra maneira, pensando pela idade dela. Sim, porque a progesterona ela estimula o GABA. O GABA é o Rivotril, que é uma medicação benzodiazepina que faz o pessoal dormir, também estimula o GABA. Então a progesterona para mulheres na menopausa ou transição menopausal, às vezes é interessante porque ela entra em insônia por falta desse GABA e a progesterona induz, então ajuda a dormir. Agora, com 27 anos, se os exames estão normais, aí tem alguma outra coisa por trás que, assim, pelo que a gente conversou... Às vezes precisa ver se a paciente está conseguindo explicar o que o médico... A intenção, porque às vezes acontece. Eu falo porque às vezes a gente vê que nem sempre as pessoas conseguem relatar o que realmente é. Sim. A orientação do profissional, será que a diretriz que ele está usando, né, a estratégia que ele está usando, o pessoal, desse uso da progesterona, tem o viés que ela está falando? Ou será que não é outro? Então... pode ter alguma coisa que ficou mal... Eu falo, nem sempre as pessoas conseguem explicar o que o médico pediu, ou eu vejo que às vezes... É que nem quando chega e fala assim, o médico falou que eu não posso agachar. Eu já falo, mas como que você vai fazer? Como assim? Como que você vai sentar na privada? Né? Você não pode agachar quanto? É um ângulo acima de 60, 70 graus, ou até com peso, sem peso. Então, assim, é muito rala a informação, né? A gente não tem a fundo isso daí. Sim. Então, às vezes, acho que é uma outra questão. O que pode acontecer, por exemplo, uma progesterona desregulada ou numa dose alta pode reter líquido. Líquido, estufamento abdominal. Daí você pode ficar mais inchada, mas assim, não de ganho de gordura numa bioimpedância. A menos que, aqui não é o caso, 27 anos, porque se estivesse entrando na menopausa, daí a menopausa poderia aumentar, tipo, o índice de gordura corporal, né? A menopausa pode fazer você ganhar peso. Que assim, vem daquele raciocínio, 27 anos, entendeu? Isso é uma estratégia para uma mulher, entendeu? Sim, um pouquinho mais, de um pouquinho mais de idade, sim. Daí tem que entender o contexto mesmo, né? Eu acho que a pergunta 9, galera, ela meio que faz sentido o que a gente está conversando agora, se eu estiver errado. Existe alguma idade, fase, onde temos alterações hormonais
significativas. Então, eu acho que a gente está mudando o tempo inteiro, mas acho que a partir dos 40 anos é meio que uma chave para todo mundo. Tô errado, Carol? Sim, porque daí começa a ter as alterações hormonais, tanto para mulher quanto para o homem, que a gente começa a ter passos para andropausa, passos para menopausa. Quais são os sintomas da andropausa? Galera, ó, o que é andropausa? É a menopausa Do homem. Por Sim, isso que chama-se andro. Tá? perfeito. Quais são os sintomas da andropausa? E o homem tem muita dificuldade com relação à andropausa, porque a mulher, ela vê a parada da menstruação. então Além ela- do pipiu murchar. Essa daí também pode ser um marco, né? A mulher, ela vê a parada da menstruação, então ela fala, ai, tô na menopausa. O homem, ele não tem o que enxergar. Então, às vezes, eu vejo muito homem justificando. Ah, eu tô cansado, mas é da idade mesmo. Eu tô cansado, mas eu acho que é assim mesmo. Eu trabalho demais, tenho tantos filhos. Então, eu vejo o homem chegando com muita justificativa. Mas, na verdade, começa uma indisposição, uma alteração da cognição, do raciocínio. A cabeça vai ficando um pouquinho mais lenta, vai perdendo um pouco mais de massa magra. Tem a questão também da libido, a ereção pode ter alterações. Então, assim, a gente começa a ter alguns sintomas que às vezes você fala assim, nossa, parece que eu não tô me reconhecendo mais. Então, isso são sinais da andropausa. E deixa eu só deixar um porém aqui, que na verdade eu acho que com essa mudança de conhecimento, muitas vezes a pessoa ela vai acabar procurando um médico, né? Nem todos os médicos vão conseguir fazer essa leitura. Por quê? Hoje os médicos que mais vão poder te ajudar serão médicos integrativos, né? Que hoje que vai estar olhando o paciente com olhar 360. Então muitos médicos hoje ainda aqui que a gente conhece, eles trabalham de uma maneira mais clássica. Eles não estão preparados para lidar com esse olhar antes, entendeu? Ele fica só muito ligado no sintoma. Então o que é? Então você está com uma depressão, o que é? Então põe às vezes uma vitamina, um multivitamínico, né? Manda a pessoa fazer alguma coisa e acaba não tendo esse olhar, essa investigação. O que pode estar acontecendo no seu eixo? Eu acho assim, isso que a Cris falou é muito, muito interessante e o que a gente percebe? Cada vez que o Gabriel volta, os ajustes estão melhores para ele. A primeira suplementação que fez foi boa? Foi. Mas não foi tão boa quanto está sendo agora. Porque também tem uma outra consideração que eu vejo. Às vezes eu vejo as pessoas que, cara, eu fui no ortomolecular, não deu certo. A pessoa ficou 1 mês, 2, 3 meses. O que você fez em 3 meses? Você começou a tirar poeira, velho. Só, no máximo. Então, assim, é uma jornada. É uma jornada, um uma tempo. disciplina, né? Tempo. Aí tem gente que fala, mas tem que tomar um monte de coisa. Tá, tem. Você quer regular? Tem que tomar um monte de coisa. Sim. Você vai ter que ter. Aí você vai ter que ter outras responsabilidades. Como eu falo que levando em consideração meu tamanho, não adianta, posso fazer o que for. Eu não consigo baixar meu peso de 100 quilos, é impossível, não vai. Pergunta pra Cris. Nem quando eu tentei fazer maratona, correr maratona, não adianta. Meu peso, é biológico, meu peso é assim, 101 quando tá muito leve, 105, 107, não tem jeito. Eu preciso comer proteína. Eu tenho que tomar whey. Você fala assim, nossa, você ama whey? Não, eu não amo. Mas eu tenho que buscar uma estratégia para repor a proteína, porque senão eu não consigo através da alimentação, porque eu teria que comer muito ovo, e o ovo, para mim, ele não é tão biodigestivo. Sim. Não é aquela coisa que cai e fala, oh, caiu um ovo. Meu organismo fala, peraí, né? Então eu preciso eu tenho que ter essa responsabilidade do whey para as minhas necessidades de proteína. E eu acho que em relação à medicina é a mesma coisa. As pessoas precisam, você que vai buscar um profissional, dê tempo, e outra coisa, dê chance. Às vezes você vai entrar com uma suplementação, não vai acertar na primeira, vai fazendo os ajustes. A gente tem que tentar, é a mesma coisa com o programa de exercício físico. Uma pessoa que vai de mês em mês, cada dia num lugar, não vai conseguir criar uma história de sucesso. E para nutrição, a mesma coisa. Se você ficar pulando, né, diferentes metodologias, não dá certo. Sim.
Eu acho muito importante ter essa conversa do paciente com o profissional por causa desses ajustes, né? Então, assim, os meus pacientes da ortomolecular, eu passo meu contato pessoal, eu falo, começa a suplementação, depois de 1, 2, 3 dias coloca uma fórmula, depois coloca outra. Sentiu alguma coisa, me dá um feedback. Por quê? Por mais bem intencionada que a gente seja para fazer uma fórmula, nem tudo é para todo mundo. Então, tem pessoas assim que falam, ó, essa quantidade aqui eu não consigo tomar, mas 2 cápsulas dessa eu consigo. Eu falo, legal, então vamos deixar 2, a gente toma um pouquinho mais de tempo, ou fraciona em mais vezes, a gente consegue ir ajustando, porque é importante isso, que eu vou conhecendo o corpo da pessoa, a pessoa vai me passando feedback. Então, essa comunicação é muito importante, né? É que vai acontecendo esse ajuste, né? Que acaba Exato. sendo o sucesso, porque se a pessoa também não adere, precisa ser feito, entendeu? Sim. É frustrante para os dois lados. Para você que quer que a pessoa melhore e a pessoa que não deu oportunidade de se melhorar. Sim, exato. Ou seja, estamos caminhando para o final, galera. A gente tem bate-papo aqui para tem. dias. Para dias. Para dias, tá? A gente não aprofundou. Antes aqui nos bastidores eu falei, Carol, fica tranquila com a profundidade da conversa. A gente tem que imaginar que você que está aí do outro lado, eu acho que é o despertar. Toma cuidado com as informações, nem tudo que está na internet, tá? Eu falo assim, se você quiser ir, se você quiser vir no Instituto conhecer, você vem. Se quiser conhecer a Carol, tem o consultório dela, tem o CRM dela, tem tudo dela. Então, assim, a Cris idem, não tem nenhum aventureiro aqui com ideia nenhuma de levar informação que seja mentirosa, que não seja capaz de ser provada cientificamente. Então, cuidado. Não é porque saiu na internet, não é porque saiu no noticiário que aquilo é algo que você vai realizar, usar sem o acompanhamento de um profissional. Na minha experiência, quem me conhece sabe que quando eu falo de exercício físico, eu levo em consideração 3 pontos: exercício físico, regularidade e indicadores físicos. Indicadores físicos é tudo que você é, inclusive quem é você em relação aos hormônios. Uma consideração que eu tenho feito no meu projeto de mestrado, eu falei que acho que quando uma pessoa vai treinar ou quando ela vai mudar de estilo de vida, uma pergunta que a gente deveria fazer para ela é: qual é a sua meta metabólica? Antes de mais nada. Porque se eu conseguir resolver o seu problema metabólico, eu consigo tudo. Sim. Aí, para resolver o problema metabólico, eu vou ter um corpo que geralmente é uma inflamação crônica de baixo grau, porque o cara não faz exercício físico. Aí ele precisa regular as questões nutricionais, porque ele tem uma alimentação deficitária. Automaticamente leva a um desequilíbrio hormonal, então precisa investigar para ver se ele é um merecedor para poder repor, porque se ele não mudar esse cenário, como que ele vai construir algo num cenário que é inóspito? Então, eu acho que essa é o grande aprendizado. Eu acho que a Carol literalmente é mais do que merecedora de voltar aqui, às vezes, para a gente falar agora dos assuntos de uma forma específica. Um dia vir aqui para falar, vamos conversar sobre testosterona, um dia sobre só mulher, enfim, porque hormônio... Ixi, sempre tem assunto. Nossa, é muita coisa. E tem muito detalhe, muita vírgula. Ainda tem, a gente poderia até numa próxima vez falar de formas de administração, porque hoje em dia tem uma ampla... maneira de ser utilizada, né? Tem gel, tem coisa que é via oral, coisa que não é, tem injeção, tem implante, então... hormônio tem muito assunto, né? Tem muito assunto. A gente pode, acho que iniciar essa discussão, porque é para desmistificar. Eu acho assim, hoje a gente tem aqui, agradecer a iniciativa da Cris. A Cris falou, Gil, tô pensando em chamar a Carol. O que você acha? Eu falei, excelente. A gente tem hoje a nutrição, a medicina integrativa, né? E o movimento. E o sou educação física aqui. O lado do fundo da sala. O lado do movimento, né? Sem movimento a gente também não vai conseguir absolutamente nada, tá? Então, eu vou começar, tá? O que eu levo de aprendizado aqui, essa é a pergunta e a gente vai para as considerações finais, tá? O que eu levo de aprendizado aqui, galera? Que vale muito a pena se dispor e conhecer e ouvir pessoas, né? E a gente vê assim, para quem é conhecedor, quem entende sabe que com poucas palavras a gente vê o quanto que a Carol é uma profissional
conhecedora do assunto. Nas poucas frases que ela fala, a gente já vê uma profundidade gigantesca. E todo dia é um dia de oportunidade de aprendizado. Por quê? Porque eu sou um eterno aprendiz. Então acho que para mim hoje valeu muito, 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 muito. Assim, foi muito satisfatório estar aqui. Tá? Obrigado por vocês dois. Esse é o meu aprendizado que eu levo. Você, o que você leva daqui hoje, Cris? Olha, eu acho que estar nesse momento aqui, a gente conseguindo falar, né, tão seriamente de assuntos que realmente vai poder ser o seu despertar em relação aos novos olhos, né? De você voltar para você mesmo, realmente entender o que o seu corpo está te dizendo e está te mostrando. Porque muitas coisas que você pode estar sentindo, ele pode se confundir com outras coisas, né? E às vezes a solução é muito mais simples do que você achar que você está num buraco sem fim. Tá? Então procure profissionais de confiança, profissionais que vamos supor que eu admiro muito a Carol, por quê? Porque a gente já conversou muito, eu levo o Gabriel e toda vez que às vezes a gente conversou num assunto que ela não tinha às vezes 100% de segurança para falar para mim, ela falou: Cris, eu vou ver e depois eu falo para você, eu vou me informar, eu vou perguntar para uma médica amiga minha sobre esse assunto, entendeu? Então é isso. Tá? Nós estamos aqui para aprender todos os dias e às vezes o 100% do domínio de conhecimento, eu acho que hoje com o nível que existe não se tem, tá? Mas eu acho que a honestidade da pessoa chegar para você e ser sincero e poder falar isso para você, você pode falar: eu estou no seu time porque eu sei que você vai saber me conduzir, e a hora que você achar que você não consegue ou não tem aquele domínio, você vai falar para mim. Então eu acho que você tem que ter profissionais assim junto de você. Tá? Obrigada, viu, Carol? Obrigada a vocês. Carol, o que você leva de aprendizado aqui? Então, estou muito feliz em estar com vocês, que é um casal que eu gosto muito, admiro muito. E isso que a Cris falou, acho que é muito importante, né? A gente fazer... Você já tinha comentado isso comigo, mas hoje a gente firmou essas coisas que a gente estava conversando antes, de juntar profissionais que estão em busca disso, de passar uma informação sincera, de estar disposto a discutir, porque nem tudo é para todo mundo, todo mundo, cada um é um indivíduo único, então assim... Pode ser que algumas pessoas precisem de um anticoncepcional, precisem de reposição, outras não, e tá tudo bem, e isso tem que ser conversado de forma sincera. E a gente tem que unir profissionais do bem, profissionais que estejam, assim, querendo trazer informação, dispostos a estudar, dispostos a conversar, que nem o Juliano no começo ele falou: se eu não concordar com alguma coisa, você não concordar, tá tudo bem, porque essa é a ideia, a gente fazer uma discussão que seja construtiva, né? A gente trazer... Não é um duelo, né? Não é um duelo. Não é um duelo. Exato. Então, isso é muito bacana, tô muito feliz com isso, foi muito gostoso. Obrigado, eu também adorei. Oportunidade. E aquilo lá, galera, a gente quando olha pro Gabriel, né? O Gabriel é um menino que mesmo ele tendo... Acho que tem muito... A vida sempre dá oportunidade, né? Filho aprende com tudo que você faz. É só você fazer o que o filho faz. Mais saudável do que a gente come, eu e a Cris, impossível. É verdade. Impossível. Eu sou um cavalo de tanto que eu como folhas e verduras. A Cris, a Cris, tadinha. Olha que eu fiz especial ali de longe. Eu falei assim: almeirão. Nossa, mas nem para perguntar o que você achou que era. Eu falei: Cris, eu conheço. Ela fez picadinha, acho que ela achou que eu ia falar que era couve, sei lá. Enganar. Imagina, de longe. Apresentação, né? Eu como muita salada, como frutas, como legumes que eu não gosto. Esses dias ela fez cenoura, eu falei inclusive pra Alice, falei: filha, papai não gosta de cenoura. Mas eu como. Essa tá boa. Mas eu como. Também. Não, é que a Cris também é uma cozinheira de mão cheia, né? Batata doce. Eu também não sou um grande... Mas eu como. Agora o Gabriel não come. Então, é aí que a gente viu a importância de ter um acompanhamento mais de perto para tentar, de alguma maneira, despertar nele, monitorar os níveis sanguíneos de saúde, porque ele não consome fibras. O paladar dele ainda é muito infantil, mas vai amadurecer, né? Então, assim espero, né? Oremos, né? Oremos, né? Então, acho que é isso. Então, Carol, de coração, obrigado, porque eu sei que rotina de profissionais médicos não é fácil.
não é fácil, é desgastante, né? Eu até brinco que se todo paciente fosse obediente, era fácil. Era Na fácil. verdade, muitos pacientes chegam depositando uma responsabilidade ao médico que não é do médico. Sim. Né? A responsabilidade do médico é 1%, a do paciente é 99%. E aí as pessoas às vezes chegam, né? Depende do fazer e do realizar. E a Carol, ainda mais mamãe, próxima de ser descobrir o verdadeiro significado do amor à vida, porque a hora que você tem um filho, é tudo muito especial. E acho que faz jus ao que eu falo, né? O mesmo coração que treina é o coração que ama. Então, Carol, eu vou falar uma coisa pra você, eu falo sempre pra todas as pessoas. O momento mais importante pra minha vida é conviver com meus filhos e com a minha esposa. Minha esposa tá aqui agora. Meus filhos aqui agora não estão. E a gente está vivendo. Você está fazendo parte desse momento que é especial. E a decisão da gente estar aqui é uma decisão que faz a gente reconhecer tanto a sua presença aqui, a do Samuca que está gravando, de você que está em casa, que ao invés da gente estar com os nossos filhos, nesse momento a gente está juntos. E aí isso precisa representar o valor das pessoas que você ama, sua mãe, seu marido e todas as outras pessoas. Tá? Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Até a próxima. Redes sociais. Redes sociais, tá? Redes sociais. O Gil, primeiro. Giuliano Esperanca, @Giuliano Esperanca. A Cris Ribas Esperança. Cris Ribas Esperanca, né? Também. Samuca põe aqui. Carol. O meu tá como DRA, doutora Caroline Kassab. Boa. Samuca. Mais algum recadinho? Quer deixar algum recado? Telefone para contato? Quer que a gente coloque o GC aqui? Acho que pode colocar o IG do Instagram, que daí já tem tudo direcionado lá. Fica mais Fechou. fácil. Galera, beijo no coração. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.